Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso ABC das Emoções na Bíblia. Sabemos que a Bíblia não é um livro de emoções, mas é um livro que tem pessoas que sentiram as emoções. Por quê? Porque a Bíblia é um livro real, são fatos verídicos. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente encontra pessoas que sentiram muitas emoções. E é a partir dessas emoções que nós queremos ensinar as crianças com base nesses textos bíblicos, nessa narrativa bíblica que nós queremos trazer esse ensinamento sobre saúde emocional para as nossas crianças. Então, seja muito bem-vindo. A proposta é trabalhar um ser integral. O versículo lá de Lucas 2,52 diz: E crescia Jesus em estatura, graça e sabedoria. Então, quando a gente fala lá da infância de Jesus, a gente vê esse crescimento integral. E é assim que Deus trata o ser humano. Durante muito tempo, nós aqui no Brasil ignoramos tudo isso no que diz respeito à educação. Por quê? Em outros países, existem países que desde a década de 40 já trabalha essa educação socioemocional. E no Brasil, agora, faz pouco tempo que entrou na base nacional comum curricular, que as escolas precisam seguir. Então veja, as escolas já estão trabalhando a saúde emocional das crianças. E nós precisamos trabalhar também na igreja. Então, a família trabalha em casa, a escola tá lá no BNCC, que a escola tem que trabalhar essas habilidades socioemocionais, e a igreja também trabalha. Mas por que trabalhar isso? Porque é algo muito importante. Nós vamos ver aqui no decorrer desse curso quanta coisa importante a gente pode ensinar dentro desse assunto, ok? Outro motivo pelo qual nós trabalhamos as emoções, a saúde emocional, é porque nós estamos no Setembro Amarelo Kids. E o que é o Setembro Amarelo Kids? O Setembro Amarelo é um mês de prevenção, uma luta, a causa da prevenção ao suicídio, né? Então, já existe esse movimento há muitos anos e nós entramos com o Setembro Amarelo Kids para trabalhar junto à educação cristã, as escolas, as igrejas, essa prevenção ao suicídio infantil. Embora a gente não tenha essas notícias aí relatadas nos jornais, nas revistas, nas mídias, existe muito suicídio infantil. E nós sabemos que nós precisamos sim trabalhar com as crianças. Então, pensando nisso, como trabalhar a prevenção do suicídio infantil? Trabalhando a saúde emocional. Então, essa ação que nós temos no Setembro Amarelo Kids, com esse desenvolvimento emocional, é voltado para isso, essa prevenção ao suicídio. Porque a criança que tem esse tipo de educação socioemocional, ela está mais preparada para lidar com muitas coisas que ela enfrenta durante a sua vida. Por exemplo, conflitos. Quando ela está envolvida num conflito e muitas vezes ela não sabe como agir. E daí o que acontece? Ela começa a se sentir inferiorizada, triste. Quando ela passa por bullying, quando as pessoas começam a falar coisas a respeito da autoimagem dela. Quando ela está num momento de luto, de tristeza. Quando ela precisa enfrentar novos desafios, vem a insegurança, a timidez. E quando a gente trabalha essa educação socioemocional, a gente já está preparando as crianças para o enfrentamento de toda essa situação. Inclusive,
suicídio. Então, quando a gente está desenvolvendo essa educação emocional aí saudável, a gente ensina a criança a respeito da tristeza profunda, do falar do que está sentindo, e tudo isso é algo muito, muito importante. Então o Setembro Amarelo ele existe para isso, o Setembro Amarelo Kids, ele existe para isso. E como ele funciona? Ele funciona aqui e ele funciona aí, com você, na sua igreja, na sua escola. Toda vez que você desenvolve uma ação voltada para a saúde emocional, o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, você está trabalhando prevenção ao suicídio e tantas outras coisas. Sim, está trabalhando sim. Então, o meu convite para você é a gente dar um start, uma largada, uma saída dentro dessa corrida. Vamos propor que nós estamos numa corrida. Então nós vamos dar o start, a largada agora no mês de setembro. Mas eu quero te desafiar a continuar trabalhando a saúde emocional durante todos os dias do ano. Por quê? Porque é um assunto muito relevante. Não podemos trabalhar só do setembro, mas nesse curso eu quero trazer uma proposta diferente. As coisas que nós vamos trabalhar, as ideias que eu vou dar para você deixar no Ministério Infantil. E com o tempo, você colocar ele dentro da sua aula, dentro do seu planejamento, dentro da sua rotina. Então as crianças chegaram, elas cantam, elas oram, elas leem a Bíblia e tem um momento em que elas vão falar das emoções. Por que não? Isso é o ideal. Nós, como educadores cristãos, somos os pastores das crianças. E quando uma criança chega triste, não tem como a gente deixar ela embora triste daquele jeito, sem tentar conversar, orar. E essas dinâmicas, essas ideias que nós vamos dar para você, é um momento muito bom para você trazer essa conversa, para você acolher esse sentimento que a criança está trazendo. Então é algo muito importante que nós podemos sim usar no dia a dia da nossa aula, ok? Seja bem-vindo, essa foi a introdução do nosso curso e agora eu quero falar com você sobre autoconhecimento emocional. Olha que importante! Dentro da saúde emocional é muito importante a gente trabalhar esse autoconhecimento. E quando a gente fala de autoconhecimento, eu gostaria que você pensasse primeiramente em você, como você desenvolve esse autoconhecimento emocional. Então, tudo que a gente for trabalhar aqui, você vai trabalhar primeiro em você, para depois trabalhar na vida das crianças do Ministério Infantil, dos seus filhos, das pessoas com quem você se relaciona aí diariamente. Porque é muito importante que nós, educadores cristãos, prestemos atenção na nossa postura diante das crianças. A criança, muito desse aprendizado dela é através do quê? Nos observando. Então, eu já falei para vocês que na educação cristã, o professor, ele é o exemplo, o modelo. Então, a criança vai estar olhando para você. Então, preste atenção. Deixe Deus trabalhar na sua vida essa questão emocional. Por quê? Porque as crianças vão estar observando tudo isso no nosso dia a dia. Não adianta a gente falar sobre calma se a gente grita o tempo todo com as crianças. Não adianta a gente falar para as crianças a respeito falar das suas tristezas se a gente em algum momento não fala para ela, hoje a professora está triste porque aconteceu isso. E é assim que a gente vai desenvolvendo a educação emocional, trazendo um exemplo, sendo exemplo. Lá em 1 Coríntios 11:1, Paulo disse: "Sede meus imitadores como eu sou de Cristo." Quando a gente olha para Jesus, a gente vê nele, ele expressando todas as emoções. E isso é algo muito, muito importante, um objeto de estudo pra gente. Como Jesus expressava essas emoções? Porque ele fazia isso de uma maneira saudável. E é um bom exemplo, é o melhor exemplo pra gente seguir e pra gente trazer no dia a dia das nossas crianças, tá? Então, quando a gente fala de autoconhecimento emocional, eu gostaria que você pensasse nisso. Primeiro para você, depois para as crianças. Então, o que é autoconhecimento emocional? É saber o que estamos sentindo e por que estamos sentindo.
Então é dar nome aos sentimentos. Primeiro a gente vai ensinar quais são os sentimentos e depois a gente vai pensar no porquê estamos sentindo. As crianças estão aprendendo e exercitando essas habilidades de lidar com os sentimentos. Elas também estão aprendendo a enfrentar novos desafios, elas estão aprendendo a compartilhar esses sentimentos, essas alegrias, e elas também estão aprendendo a manter a calma, a saber entender o problema do outro. Então as crianças elas estão se desenvolvendo nessa área. E sabe, quando a gente começa a trabalhar com as crianças, quando a gente começa a estudar a respeito de educação emocional, a gente vê o quanto isso faz falta na vida da gente. Porque a gente vê muitas pessoas que ainda não têm essa habilidade socioemocional. Por exemplo, de manter a calma. Tem pessoas que não conseguem se acalmar. Hoje, uma das coisas que aumentaram muito na pandemia foi a ansiedade. Nós temos muitas crianças ansiosas. E a pessoa que sofre com ansiedade, o que acontece? Ela tem dificuldade de manter a calma. E o que a gente vai fazer? Vamos ensinar, vamos ajudar. Vamos trazer o quê? Maneiras, dicas de como ela pode fazer isso. Então, nós temos sim que trabalhar esse desenvolvimento. Outra coisa muito importante que a gente precisa trabalhar é essa razão. Por quê? Por que esses sentimentos surgiram, tá? E a gente trabalha isso aonde? Na alfabetização emocional. Vamos começar. Inicialmente, nós vamos trazer 6 sentimentos. Nós queremos trabalhar com vocês aqui nesse curso 6 sentimentos, os básicos, sentimentos e emoções, os básicos. Então, você começa sempre mostrando para a criança a expressão desse sentimento. Aqui nós temos uma criança e ele está expressando o sentimento de alegria. Daí você fala para eles, a alegria é um sentimento que deixa o nosso coração muito, muito feliz. A gente ri, normalmente a pessoa que tá alegre, ela tem esse semblante, né, rindo, ela pode estar gargalhando, os olhos estão brilhando e ela está se sentindo muito bem. Então, a alegria é um sentimento que nos deixa nos sentindo muito, muito bem. Tem pessoas que têm uma alegria contagiante, não é verdade? Então vamos lá, todo mundo fazendo cara de alegria. Isso! Então a gente mostra para a criança a expressão e depois a gente pede para ela também fazer essa expressão de alegria, tá? Aqui no Ministério Emanuel Nica a gente criou uma turminha. Faz anos que a gente trabalha com elas. E cada personagem, eles representam um sentimento. Para trabalhar a alegria, a gente traz o solzinho, o Just. O Just, ele representa a alegria e ele é inspirado no sol da justiça. Então a gente traz esses personagens para associar como símbolo para ajudar a criança a lembrar do sentimento. Então é tudo lúdico, tá bom? Então fale da alegria. Outro sentimento é a tristeza. Quando a gente está triste, a boca fica caída para baixo, o olhar fica cabisbaixo, os ombros, às vezes a gente tem vontade de chorar, tem vontade de ficar quieto, não quer falar com ninguém. E às vezes a gente chora, às vezes cai uma lágrima, às vezes a gente chora que nem essa menina. E é normal a gente sentir tristeza. Às vezes acontecem coisas que a gente não gosta e a gente sente tristeza. Dentro da tristeza, nós temos esse personagem aqui, a nebulosa. A nebulosa é o símbolo que a gente trouxe para ensinar a tristeza para as crianças. Por que a nebulosa? Porque ela é uma nuvem e uma nuvem carregada. E como cai gotinhas, a gente diz, ó, a nebulosa ela tá chorando. Quando cai a gotinha é a chuva, né? Mas aqui ela tá chorando. Então a gente trouxe a nebulosa para representar a tristeza. Outro sentimento é o medo. Faz cara de medo. O
O medo, ele vem quando nós nos sentimos ameaçados. Quando acontece alguma coisa que deixa a gente assim com muito medo e a gente tem a impressão que algo vai nos fazer mal, vai nos atingir, vai nos machucar, e daí a gente fica com essa cara de medo, vem esse sentimento do medo. Às vezes tem crianças que não conseguem ficar no escuro, tem crianças que não conseguem ir em alguns lugares porque elas têm medo. Normalmente aconteceu alguma coisa que trouxe esse medo. E o medo é um sentimento que muitas vezes existem para nos defender. Existe o medo real e o medo fantasia. O medo real é, por exemplo, quando você queima a sua mão. Sem querer você queima a sua mão. Quando você vê fogo, você já fica com medo. De uma certa maneira, esse medo está te protegendo. Te protegendo para quê? Para você não chegar mais perto do fogo. Mas tem o medo irreal. É aquele medo de coisas que a gente acha que elas existem e elas não existem. Então a gente precisa pensar nisso. Esse medo é real ou é irreal? E temos que sempre lidar com esse medo de uma maneira que ele não nos deixe paralisado. Tem o medo que deixa a gente paralisado e não nos deixa agir. Nós criamos a Estela. A Estela é a estrela medrosa. E com ela nós trabalhamos a temática do medo também com as crianças. E nós temos a calma, a paz, aquele sentimento que vem e nos deixa tranquilo, nos deixa em paz, tá tudo bem. E é muito importante a gente aprender sobre a calma. E é muito importante a gente aprender sobre as coisas que nos acalmam. Faz todo mundo cara de calma. É muito importante. Na Bíblia, a calma também aparece como paz, calmaria, paz, tranquilidade. E esse sentimento é muito importante. Tem criança que passa o dia inteiro correndo e esquece de ter esses momentos de calma. A gente trouxe o Arco, inspirado no Arco da Promessa. O Arco é o personagem que trabalha a calma com as crianças. Então a gente vai associando, né, esses personagenzinhos aos sentimentos para ficar mais lúdico. E a raiva? Todo mundo faz cara de raiva. O que é que te deixa com raiva? Quando pegam teus brinquedos? O que é que te deixa com vontade de bater? Porque muitas vezes as pessoas que não conseguem controlar a raiva, elas batem, elas quebram as coisas. Por quê? Porque a raiva é esse sentimento que vem rápido. A gente fica tenso. Tem gente que fecha as mãos assim, fica toda presa, faz aquela cara de raiva, a respiração fica acelerada, tem gente que fica vermelha porque está com raiva. A raiva é um sentimento que vem rápido e quando a gente vê, ela já tá aí. Se a gente não controlar, a gente pode fazer muita besteira, pode bater. Não tem problema a gente sentir raiva, porque a gente não pode agir com raiva, ok? Para trabalhar a raiva, a gente criou o Bravo. O Bravo é aquele raio que vem rápido. A eletricidade. E ela lembra muito, né, a raiva, que vem rápido, que sobe rápido e que a gente precisa cuidar para ela não dominar a gente. E esse ano nós estamos trazendo o sentimento da empatia. É muito importante a gente trabalhar o sentimento da empatia com as crianças. Empatia, se colocar no lugar do outro, é um sentimento muito importante para a gente trabalhar com as crianças, porque através da empatia, quando ela começa a pensar nisso, e se fosse eu que estivesse passando por isso? E se tivesse acontecido comigo, como que eu agiria? Quando a gente começa a trabalhar esse sentimento da empatia, a criança começa a prestar mais atenção no que o outro está sentindo. E isso também ajuda ela no desenvolvimento emocional dela mesma, tá? Então, a gente vai estar trabalhando a empatia também, que é algo muito importante. Para trabalhar a empatia, personagem novo na nossa turminha, a Luna, a Lua empática. Então a Luna, ela tá sempre convidando os outros personagens a
se colocarem no lugar do outro. Quando a gente fala no sentimento da empatia, a gente pode falar também da compaixão. E o melhor exemplo de compaixão que a gente tem é Jesus. Jesus, ele foi muito empático quando ele se colocou no lugar do pecador e foi na cruz, porque ele se colocou no nosso lugar. Muito lindo, não é verdade? Então, essa é a primeira parte da alfabetização emocional. Mostrar a expressão e falar desse sentimento para que a criança comece a aprender a diferenciar medo de raiva, calma de alegria. E é assim que a gente trabalha essa alfabetização emocional. Você pode usar na alfabetização emocional, onde a gente está ensinando a criança a reconhecer as emoções, as diferenças entre as emoções. Você pode usar também os balões e fazer os rostinhos, como eu fiz aqui, ó. Aqui tem o balão com medo, da empatia, da tristeza, esse azul. Aqui do lado tem o balão com a carinha de raiva. Então você pode utilizar balões e desenhar nele as expressões, tá? Esses daqui eu desenhei com canetinha, com tinta permanente. Daí não sai, tá? Não pode ser nenhuma outra caneta, tem que ser essa. Veja que legal esse recurso que a gente tem para trabalhar as emoções, o reconhecimento das emoções. Olha que legal que é. Aqui está representando quando não gosta de alguma coisa. Aqui, quando está com medo, alegria, tristeza, raiva, espanto. E tem um menino também, que tem as mesmas expressões, né? A gente começou com essas 6 básicas, mas depois você pode ir colocando outras expressões aqui nesse recurso, que é muito, muito legal para você trabalhar com as suas crianças também. Então a gente está dando dicas de vários recursos para você desenvolver essa alfabetização emocional. Então, esse menino, essa menina. Você pode trabalhar também com as máscaras. Olha que legal! Nós estamos nesse tempo aí em que a gente está trabalhando, que a gente está usando as máscaras. Então, você pode fazer as máscaras. Ó, essa aqui é a da tristeza. Essa daqui é a da empatia. Legal, né? Essa daqui é da alegria. Essa daqui é a da calma. Essa aqui é a do medo. E essa daqui é a da raiva. Muito legal, né? Então você pode pintar as máscaras para trabalhar as expressões. É muito importante essa parte das expressões com as crianças, porque a gente está alfabetizando. Então, quando a gente está alfabetizando, a gente começa com o reconhecimento das letras. Com as emoções também, a gente começa com esse reconhecimento das emoções, ok? Você pode trabalhar também com o espelho. Olha que legal esse recurso. Aqui eu coloquei toda a turminha e os sentimentos, tá? Que elas estão expressando. Então a criança, ela vai olhar para o espelho e vai tentar imitar. Por exemplo, esse bonequinho aqui, esse menino, ele tá com raiva. Então ele vai olhar o menino com raiva, ele vai olhar no espelho e vai tentar fazer a cara de raiva. É legal, né? Aqui, ó, essa menina, ela representa tristeza. Então você vai dizer para ele: olhe bem como que é a cara de tristeza. Então agora no espelho você vai fazer a cara igualzinho da tristeza. E assim a gente vai estar trabalhando esse reconhecimento das emoções. É uma atividade prática. Ele olha e ele tenta imitar no espelho. A gente fez aqui com as crianças e aqui do lado a gente fez com a turminha, né? Com a turminha que a gente criou para trabalhar a saúde emocional das crianças, que também expressa as emoções. Então você pode fazer esses dois momentos,
Primeiro com as crianças e depois com a turminha. Legal, né? Muito, muito legal. Então esses são recursos que você pode fazer aí para trabalhar essa questão do reconhecimento das expressões e das emoções. Plano de aula, Turminha do Céu, aprendendo as emoções com a Bíblia. Um plano de aula para você, educador cristão, trabalhar o ensino da palavra de Deus aí na sua igreja. Só que esse plano, ele é muito especial, porque ele trabalha a palavra de Deus, mas trabalha também a saúde emocional das nossas crianças. A partir do quê? Das histórias da Bíblia. Sim, um material digital que eu adquiri, você vai imprimir aí na sua casa. Ele vem completo, ele vem com uma palavra para o educador, depois tem a história bíblica, como você vai contar, tem o cenário, já vou mostrar para você aqui o detalhe dos cenários que estão lindos, e tem também a atividade para você fazer com as crianças, fixando tudo que você está ensinando. Para contar a história bíblica, a gente tem nesse plano de aula esse palquinho. Olha que lindo, tem o molde, você imprime em papel durinho e você monta ele para contar a história para as crianças. Aqui dentro eu já coloquei o cenário, ó. O cenário você coloca aqui para ilustrar o local onde a história bíblica acontece. Aqui em cima tem uma abertura nesse palquinho para você descer esses personagens que ilustram a história bíblica. Olha que lindo que tá essa história de Neemias. E tem outras figuras que você pode colar aqui, ó, enquanto você conta essa linda história que trata o tema da alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, você pode utilizar esse palquinho para contar as histórias bíblicas. Outra maneira de você utilizar essa história é assim, ó, em formato de cartaz, onde você vai tirando e vai contando a história. Essa história nós trabalhamos o tema tristeza, quando Jesus chorou. Veja que lindo que tá esse material. A cada aula que você trabalha tem um personagem. Então, na alegria, você vai trabalhar 2 aulas sobre alegria. E as crianças vão receber esse jogo, onde elas vão ter que colocar aqui nesse personagem a expressão de alegria. Tem tudo passo a passo aí para você brincar com as suas crianças, brincar e fixar o ensino. Na aula que você vai falar sobre raiva, é o bravo que vem para ilustrar, para você ensinar para as crianças como é a expressão de raiva. E tem também as crianças. Então numa aula você entrega o personagem, na outra aula você entrega a criança para trabalhar o quê? Sempre a emoção. Nós estamos trabalhando a alfabetização emocional. Então, aqui neste jogo é para a criança aprender a expressar a emoção. O personagem vai estar sempre expressando a emoção. Então, é um jogo muito legal que a cada aula você dá uma parte do jogo para as crianças. Ao final do plano, ela vai ter 6 personagens, 6 crianças e vai estar sabendo expressar os sentimentos através desse jogo muito legal que a gente dá a cada aula para as crianças. A cada aula tem uma historinha moral e que você pode trabalhar com esses móveis. Olha que bonitinho! Nessa aula da alegria, os personagens são o Just e com a Luna. Os dois contracenam, conversam e trazem um conceito muito legal sobre alegria para complementar o ensino bíblico. E a gente vai sempre trabalhar com esse móvel. Olha que lindo que tá! Você pode pendurar ele em algum lugar, você pode deixar eles assim em palitinhos, como eu estou usando. E esse material também está junto nesse lindo plano de aula. Tá lindo, não é verdade? Ai, você ficou pensando, ai, eu não entendi tudo. Fique tranquilo.
tudo isso que eu estou falando está explicadinho aqui, passo a passo, tudo separadinho, aula a aula, para você aplicar aí com as crianças do Ministério Infantil da sua igreja. Lembrando que esse é um material digital, que ao comprar, você vai receber o acesso para baixar aí no seu computador. Daí você imprime, distribui para as tias do Ministério Infantil, faz a escala aí das aulas, prepara esse material lindo e eu tenho certeza que vai ser uma bênção aí na sua igreja. Você vai trabalhar o estudo da Palavra de Deus e vai estar trabalhando a saúde emocional das suas crianças. Plano de aula, Turminha do Céu. Aprender nas emoções com a Bíblia.